Olá, meu nome é Andressa, eu sou nutricionista do Campo Guarujá e eu quero conversar com você sobre a alimentação na quarentena aí do isolamento social que tá todo mundo em casa, né? Então eu quero saber de vocês. Vocês estão comendo mais? Estão comendo menos? Não mudou nada? É porque a gente está escutando muito aí das pessoas que estão engordando, que estão comendo mais, né? Por ansiedade, né? Por medo, né? Insegurança. E tá comendo mais. Só que tá comendo mais produtos industrializados, fast food, que tem baixo valor nutritivo, né, nutricional, e são ricos em açúcar, em gorduras, né, em sódio, que faz muito mal para o organismo, né, principalmente agora que a gente precisa estar com um sistema imunológico bom, né, para combater aí o coronavírus, né. Nós sabemos que os idosos eles são mais suscetíveis, mas a gente já viu casos de criança, de adolescentes, de adultos também. Então, somado aos fatores de riscos, né, como obesidade, diabetes, hipertensão, pode agravar muito o quadro, né, se contrair aí esse coronavírus. Então, a alimentação saudável ela é importante para todos, desde a criança, né, até o idoso. Então eu vou falar um pouco sobre alimentação saudável, né? Eu vou dar dicas aí pra gente começar a criar os hábitos, né, saudáveis e levar para a vida toda, né? Que é não só pro coronavírus, mas para evitar aí várias doenças aí que a gente pode ter. Então, são hábitos, né? Então eu começo hoje, né? Que tal a gente começar hoje, né? Ou se eu já tenho um hábito bom, eu melhorar ainda mais, né? Então eu juntar toda a família, todo mundo pôr a mão na massa para ajudar, né, a fazer a comida, né? Então a gente pode aí, não tem muito o que fazer, ficar todo mundo dentro de casa, né? Então a gente pode aí juntar a família toda e melhorar a alimentação da família toda, né? Então, algumas dicas. Então, frutas, verduras e legumes, né? É importante comprar os que são da época, né? Porque não tem agrotóxico e são mais baratos, né? Então, por exemplo, se eu for na feira, né, seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, usar máscara, não ficar muito perto das pessoas, né? Não tocar no olho, na boca, né? Eu chego em casa, deixo o sapato fora, entro, lavo bem as mãos, né? Tomo banho, né? Então eu posso estar aí prevenindo esse vírus. E aí na feira eu vou pegar os alimentos que estão na época, né? Então, por exemplo, de frutas, banana, maçã, pera, abacate, uva, né, de verduras também, de legumes, chuchu, cenoura, beterraba, abóbora, abobrinha, mandioca, mandioquinha, inhame, né? Então é importante que eu faça, que eu coma de tudo um pouquinho, né? Então, eu não gosto de chuchu, mas eu gosto de cenoura, então eu como cenoura. Eu não gosto de maçã, mas eu gosto de pera, então eu como pera, né? E aí eu vou, aos poucos, eu vou incluindo outros alimentos que eu não tenho hábito, né? Para estar experimentando e comer de tudo um pouco, né? O ideal é que a gente tenha uma alimentação colorida, variada, né? Porque eu tenho mais vitaminas aí na minha ingestão alimentar, né? Então, por exemplo, eu não gosto de salada, mas eu gosto de refogado. Então, tanto faz, você pode comer tanto salada como refogado, tá? É lógico que tudo que é cru, né? Então, tanto os legumes quanto as frutas, né? Quando for cru, você tem uma maior quantidade de fibras. As fibras ajudam da saciedade, ajudam no funcionamento do intestino, tá? Mas eu posso comer ele cozido também. Eu posso fazer tortas e colocar de recheio de torta os legumes, né? Eu posso fazer omelete, eu posso colocar um arroz com cenoura, por exemplo, né? É importante que eu varie, né? E que eu vá, se eu não sou acostumado, né? Que eu vá implementando aí na minha dieta, né? As frutas, então eu posso também comer tanto as frutas quanto tomar o suco de fruta, tá? Mas lembrando da quantidade também, porque não é porque é saudável que eu posso comer um cacho de banana, né? Então, assim, eu vou comer uma banana, né? Uma laranja, uma maçã, né? Então, não vou comer todas ao mesmo tempo, mesmo sendo saudável.
Então, eu posso fazer o suco, só que, por exemplo, se eu faço um suco de laranja, eu vou colocar 2, 3 laranjas, né? Então pode ser que no caso, fica muita quantidade, né? E aí é muita quantidade de frutose também. Pode aumentar esse índice glicêmico. Então, quando eu consumir, pode ser de sobremesa, né? Eu não tomo nada, não tomo suco, mas eu como a laranja de sobremesa, porque ela vai ter também essa função do suco, né? É bom eu variar as cores, né? Os verduras, legumes, né? As vitaminas e minerais, elas são importantes porque é a regulação do organismo. Então participa muito aí do sistema imunológico, da pele, do cabelo, de hormônios, né, enzimas transportadoras. Então é muito importante eu estar consumindo variado, coloração variada. Por exemplo, as alaranjadas são mais ricas em vitamina A. Então, abóbora, manga, cenoura, né? Então são ricas aí em vitamina A. Vitamina C, que é bom também para o sistema imunológico, para gripe, resfriado, né? Então, vitamina C são as frutas ácidas mesmo. Então, laranja, limão, kiwi, morango, acerola, né? São frutas ricas em vitamina C. Então, eu tenho que consumir também diariamente pelo menos uma fruta rica em vitamina C por dia, tá? Que mais? Os verdes escuros, né? Então, verduras, agrião, rúcula, espinafre, couve, salsinha, eles são ricos em ferro e ácido fólico, né? Isso ajuda para quê? Ajuda para prevenir anemias também, né? Então, junto com o feijão, com a carne, né, que são ricas em ferro, então ajuda a prevenir anemias, tá? Então é muito importante que eu faça aí o consumo diário de verduras e legumes no almoço e no jantar e pelo menos umas 3 frutas por dia. Por exemplo, os doces, né? Então é importante eu não consumir, né, o mínimo possível de industrializados. Então, para isso, eu também não compro, né? Porque se eu estiver em casa, a probabilidade de eu comer, né, vai ser muito maior. Então, eu não vou comprar uma caixa de bombom, né? Eu compro um chocolate e aí eu como um. Né? Então, se eu estiver em casa, eu vou acabar tendo mais tentação e vou acabar comendo mais, né? Então, a gente precisa se planejar. Então, eu faço um planejamento do que eu vou comer durante a semana, né? E aí eu compro só específico o que eu preciso para a semana, né? Então, eu evito de comprar os industrializados, né? Para não ter em casa, né? E evitar de comer mesmo, né? Então, por exemplo, de lanches, né? De lanches salgados. Então eu posso fazer uma torta de legumes, eu posso fazer uma torta de frango desfiado, né? Se eu puder, eu posso, por exemplo, uma xícara de farinha de trigo comum e eu posso colocar uma xícara de farelo de aveia. Então a gente encontra o farelo de aveia a granel e não é caro, né? R$ 6 o quilo, tá? Só que você não vai usar o quilo, então você vai usar 200 gramas, então você não precisa comprar, né, o quilo, você vai usar bem menos, né? Então o cacau também, né, se for um lanche doce. O cacau, ele é mais caro, mas você vai comprar 100 gramas, que é para uma receita, né? Então, se você comprar pouca quantidade, você consegue consumir aí, né? E não ficar muito caro para você, tá? Até porque também, quando você compra pizza, né? Você compra os lanches, eu acho que você gasta muito mais do que se você gastar aí com alimentação saudável, né? Na feira, com R$ 30, você compra muita coisa. E tanto pode fazer aí, como eu falei, cozido em recheios, né? Então, bolos, eu evitar, por exemplo, recheio e cobertura, né? Então, fazer bolo simples, né? Aproveitar que a mandioca tá em época, né? Que tá mais barata, faço o bolo de mandioca, faço o bolo de fubá, né? Bolo simples, formigueiro, né? Ou bolo de chocolate, mas sem recheio e cobertura, né? Eu posso fazer um bolo de cenoura, né? Também, que aí eu acabo utilizando essa cenoura, né? Dos salgados, como eu estava falando, né? Então, por exemplo, pipoca, né? Então, eu não compro de micro-ondas, eu compro o grão da pipoca, né? E aí eu posso fazer com um pouco de óleo,
tá? Eu faço com um pouco de óleo e faço pipoca. É muito mais saudável do que industrializado. Qualquer coisa é mais salgado que industrializado, né? A gente pode tem muita criatividade, a gente pode ver as receitas também na internet, tem muitas receitas que são boas, que são mais light, né? E se você colocar aí, né, fazer as contas, né? Quando você compra pizza, sanduíches, né? Você gasta muito mais do que se você for comprar comida mais saudável, né? Então, outra coisa de lanche, por exemplo, o pão, né? Então, muita gente tem um hábito de comer o pão francês, né? Por exemplo, se eu como 2 pães francês, né, eu posso fazer o quê? Eu como 1 e 2 fatias de pão integral, né? O pão integral já foi caro, hoje em dia eu encontro um pacote aí por R$ 5, né? E eu consigo fazer vários lanches, porque você vai comer 2 fatias que equivale a uma porção do pão, né? Então eu posso colocar como recheio patê, eu posso colocar um ovo, né? Que também o ovo também é muito bom, né? Eu posso só colocar manteiga mesmo, mas eu sempre colocar um francês e 2 fatias do pão integral, ou então pelo menos eu tiro o miolo do pão. Então isso também é uma outra coisa que a gente pode estar fazendo para estar melhorando aí a qualidade da alimentação. Então é importante o planejamento, é importante a gente não ter, né, os alimentos que são mais calóricos em casa, né? Então se eu tiver também com muita ansiedade, é bom eu fazer alguma coisa, né? Que seja arrumar casa, né? Dançar, fazer qualquer coisa, porque quando eu me ocupo, né, eu acabo não sentindo vontade de comer doce, né? Ou outras coisas que eu tenho em casa. Então, comer devagar, saborear os alimentos, né? Quanto mais devagar você come, mais faz a saciedade, né? Então, são várias dicas aí, né, que a gente pode estar fazendo para melhorar a alimentação. Inclusive também os horários, né? Então, tenta fazer também os mesmos horários, né, do que quando você tem a outra rotina, né? Então, também os horários é importante. Acho que é só. É muita informação, mas eu acho que deu para vocês pegarem bastante coisa, né? Esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem fazer perguntas, né? Que depois eu respondo as perguntas que tiver, tá? Que vocês fizerem. Muito obrigada e espero aí que vocês consigam seguir aí algumas dicas aí e ter uma alimentação mais saudável para o resto da vida, tá bom? Obrigada!